Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com o Alex Silva Souza, que é projetista de irrigação e ele trabalha na Agroirriga e está lá em Imperatriz, no Maranhão. Bem-vindo, Alex. Tudo bem aí? Muito calor? Tudo ótimo. Com certeza aqui é calor o tempo todo. Aqui as estações do ano é bem definida, é sempre calor. Quando tá chovendo, ainda é quente. Aí, Imperatriz do Maranhão é quase fronteira, divisa com o Tocantins, não é isso? Isso, divisa com Tocantins. A gente está aqui bem no extremozinho do Nordeste com o Norte, né? Atravessou a ponte aqui do país, do Imperatriz para Tocantins, a gente tem o Rio Tocantins aqui que divide as duas cidades, né? Que divide Imperatriz e divide o estado também, né? Imperatriz do Maranhão com o Tocantins. Legal. E aí já é clima, já é amazônico? Ou ainda é... Ou no clima amazônico, tá? A gente tem até uma, como é que vamos falar, uma, um posto que foi dado pra gente, né, como Portal da Amazônica. Imperatriz é o início quando você entra, que a BR-010, né, que é chamado de Belém Brasília, ela corta Imperatriz no meio, né? Então a gente tem uma estação dos 50 bis aqui, que é praticamente uma matinha no meio da cidade, né? Nossa, praticamente uma reserva que a gente tem no meio da cidade. E aí, a partir daqui, a gente já chega no Pará e já tá bem pertinho aqui de muita área verde mesmo. É praticamente o portal da Amazônia aqui. É o começo da Amazônia, então já é do bioma Amazônia mesmo, não é mais. Porque o Maranhão deve ter uma parte de cerrado no meio, como é que é o clima? Bem próximo aqui, né? Imperatriz, praticamente com quem vem visitar as cidades turísticas de Cerrado, eles vêm para o aeroporto de Imperatriz, né? E que Imperatriz é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. E daqui eles pegam os carros e vão para a cidade de Carolina, Riachão, que é onde tem, né, que é a cidade turística do nosso estado aqui, né? Apesar de que a gente tem outros para a região de São Luís, como o famoso Lençóis Maranhenses, né, que fica por outro lado, 600 quilômetros de distância daqui, né? Mas aqui é uma região muito visitada pelo turismo, né? E aí a galera gosta muito da área do Cerrado, das cachoeiras, né? Uma Então área. você tá na fronteira entre o Cerrado e a Amazônia, você está na transição. Isso. E aí, como é que é a necessidade de irrigar nesse cenário? Você tem chuva o ano inteiro? Como é que é a água, né? O nosso clima aqui ele é muito bem definido, né? A gente tem praticamente 6 meses, 6 meses de seca, né? E 6 meses de período chuvoso. Então, aqui o produtor ele tem ele consegue se programar por causa disso, né? Então agora nesse período nós estamos entrando no final do período chuvoso, né? Então agora é o momento que quem tem estoque acaba o estoque, que a galera vem procurar, né? Porque o inverno eu digo que é o descanso para o produtor. O produtor que mexe com irrigação, o inverno é o descanso dele. Passa um período aí esperando, né? Torcendo só pela ajuda de São Pedro mesmo, nem falam, né? E aí, agora a partir desse mês, né? A gente já tem finda-se o período de irrigação, já começa a procura muito grande de material de irrigação. E aí não tem jeito. Vai ser muito calor e muita seca, então Muito precisa irrigar. calor, aí já é muito calor mesmo, temperaturas altas, né? E agora aí, com isso, entra nesse mês que vem, a gente já tem praias de água doce, né? Que o rio já baixa bastante. E aí aparece aquelas areinhas que normalmente são formadas as praias de água doce, também muito formada e muito visitada por turistas. E aí, a partir de agora, é calor ou só produz quem tem irrigação. Não produz quem tem irrigação. Não tem jeito, o cara não consegue produzir. Não A consegue. irrigação, então, ela é fundamental para o produtor. E o paisagismo? Eu vi aqui que a Agroirriga atua com irrigação de paisagismo e agrícola. São as duas. Isso, isso. A área do paisagismo aqui, ela está crescendo bastante, né? A gente tem muitos condomínios que foram construídos, né? E as pessoas estão construindo sua casa, e quando ela constrói uma casa, já pensa num paisagismo. A maioria ainda cometem o erro,
Porque também aí, sem entender, de fazer o projeto de paisagismo e não conseguir conectar o sistema de irrigação junto com o projeto paisagismo. E então eles ainda começam, ainda fazem o projeto de paisagismo, e aí depois é que a gente tem que entrar com a irrigação, cortar a grama que já está instalada, né? Às vezes o cliente acaba perdendo um pouquinho da grama, às vezes cortar na drenagem, né? Por esquecer um pouquinho do sistema de irrigação. Está crescendo bastante o sistema de irrigação de jardim ainda. O sistema de irrigação agrícola também aqui, nosso, ainda cresce bastante, como em todo o mundo. A gente sabe que a demanda ainda é para crescer bastante, né? E a tendência é que os próximos anos, com a evolução, com a divulgação, né, a gente acabe conseguindo pegar uma clientela ainda maior. E no Imperatriz é fronteira agrícola, né? Você tá. O que é que vocês. É soja? Já chegou a soja? É É o fronteira, gado? fronteira agrícola. Aqui em Imperatriz, o forte dela ainda é a pecuária, né? Pecuária é a maior força da região aqui de Imperatriz, né? A gente tem uma cidade bem próxima aqui que já é Balsas, que é considerado um polo agrícola, que é um grande produtor de soja, de milho, né? Investe muito em irrigação, em pivô, né? E aí a Imperatriz é um polo muito grande da pecuária, né? A gente tem uma área muito grande também aqui em produção agrícola de frutíferas, né? A gente é muito forte em produzir banana, né? Banana engara, melancia, né? A gente tem uma grande bacia leiteira em Imperatriz, nessa região do Nordeste aqui, pegando Imperatriz, Tocantins, né? E Pará, uma grande bacia leiteira, então a gente faz muito projeto de irrigação para pastagem também, né? Então aqui é praticamente um polo, né? Como a BR de tudo. Então praticamente todas as cidades, normalmente, quando precisa de um material ou precisa de um acompanhamento mais técnico, a tendência é procurar a Imperatriz por ela ser a segunda cidade do estado, né? Então, normalmente a pessoa do interior, a primeira cidade que ela vai pensar é mais próxima dela é Imperatriz. Então, a soja está chegando para a nossa região, né? Milho, soja também já tem muito produtor já produzindo. Então, a Ceilândia é uma cidade que já tem muito, que é bem próxima aqui praticamente. É uns 60, 45 quilômetros, 60 quilômetros de distância. É uma cidade que também a soja já chegou com velocidade total, né? Já está ocupando um espaço bem grande. A tendência é que o Maranhão, daqui a uns dias, ele se torne praticamente ele já é um estado muito agrícola, né? Muito produtor, mas a tendência é que cresça ainda mais. E aí você falou de. A irrigação principal aí ainda é a aspersão. Você falou, tem pivô instalado, é comum? Isso, pivô a gente encontra muito para balsas, né? Como lá é um polo muito grande em produção agrícola de soja, milho, né? Então eles têm essa tem uma demanda muito grande de projetos de pivô por lá. Já aqui na nossa região Imperatriz, a gente usa muito pastagem, né, para as vaca leiteira, e usa muito microaspersão, que é para a área frutífera, né, que aqui a gente tem muitas áreas de banana ligada, né? Então a gente usa muito. Hoje praticamente a Agroiga trabalha com praticamente toda a demanda, né? Tanto com pivô, como com aspersão, como com microaspersão, gotejamento, paisagismo, né, campos esportivos. Daí a região aqui graças a Deus, né, de vez em quando sempre tem um precisando fazer um campo de futebol, um paisagismo, uma área irrigada do banana, uma pastagem, né? A gente está trabalhando direto. Bom, e como é que começou para você virar irrigante? Um belo dia, caiu um raio e você falou assim: agora eu quero mexer com irrigação. Não, não, eu trabalhei muito tempo em uma empresa, né, que é a minha ex-empresa, que eu trabalhei por 14 anos nela, e aí eu me especializei dentro dessa empresa, né, e eu gostei do ramo de irrigação, então eu procurei especializações, fiz curso em Viçosa, em São Paulo, fiz na Nanda Gen, né, e aí em 2016, mais ou menos,
né, já trabalhando com um projeto de irrigação, foi quando eu conheci a Hidrolandscape, né, que eu me comprei quando eu conheci o programa, e aí foi quando eu adquiri o programa, e desde de 2016 eu já estou com vocês aí em projetos do paisagismo, agrícola, toda a área. Já vai quase 10 anos, né, que você está com a gente. Já vai quase 10 anos, de parceria, né. O programa já veio melhorando muito daquele período para cá, né. A gente também, cada dia mais procurando, se atualizar no que tem de novo no mercado, né, e trabalhando para que atenda a demanda de todos os clientes. E nesse tempo aí, você está usando o Hidro para todos os projetos? Ou Hoje eu cons define? Isso, hoje eu consigo usar o Hydro para todos os projetos, né. O Hydro ele tá bem completo, né, quando a gente tem o software para ajudar a gente não precisa fazer mais aqueles cálculos de caneta, acaba ajudando a gente demais, né, que é como a gente se especializou antes dos programas, né, os projetos antigamente, cálculo hidráulico, perda de carga, tudo mais, era tudo na caneta. Então, o auxílio que o programa dá hoje para a gente é excepcional, tá. Então hoje eu consigo, fazer projetos de sistema ninho, digo, de como eu falei para você, paisagismo, microaspersão, né, gotejamento, toda a área eu consigo fazer e atender todos os clientes. Programa bem completo, né, a gente consegue fazer curva de nível, né, então ter uma exatidão muito grande em todos os projetos. Quando eu ia no Netscape, a gente tem outros tópicos cliente nessa área. Para postal, aí é o principal. É o principal. E assim, você tem ideia de quanto tempo demora para fazer um projeto na mão e quanto tempo você faz no Hidro, assim, a diferença? Eu acho que pelo conhecimento que a gente vai pegando durante os anos, né, você sabe que com o tempo a gente já sabe uma vazão máxima que a gente consegue dentro de um tubo, uma velocidade ideal pra gente conseguir dentro de um tubo que a gente não tem uma perca de carga muito grande. Então com isso a gente vai de cabeça e às vezes no cálculo a gente já consegue fazer até rápido. Mas um projeto de caneta não tem como ele não demorar mais de 3 dias, né. Então, porque a gente tem todo perca de carga, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Com o hidro, por exemplo, eu fiz um projeto de paisagismo agora pela manhã, então eu cheguei na loja, era 8 da manhã, 9h30 eu estava com a listagem pronta, tá. Então assim, é muito mais rápido, tá, ajuda demais a gente na demanda dos sistemas, que faz com que agilize o nosso trabalho, né, facilite para o cliente ali a gente ter uma resposta mais rápida. Acaba que como a gente tem uma demanda muito grande do projeto, a gente tem que, programar projetos, né, para poder apresentar para os clientes. Mas ajuda demais mesmo. Uma diferença grande, né, de Ah, 3 nossa, dias para 2 horas é muita coisa. 2 horas. Eu já fiz projeto com o Hidro Landscape de 120 hectares para banana, né. Que certo que durou um pouco, porque é uma área muito grande, o programa tem que calcular, a curva de nível toda e tal, mas foi um projeto que foi feito, assim, em 24 horas de trabalho, então era um projeto que teria que demorar aí eu não sei quantos dias se tivesse que ter feito na caneta, né. É, não tem como, né, não tem como. Fica muito É, caro fazer na caneta, né. é muito caro, a demanda é muito maior. Hoje a gente tem a tecnologia para ajudar a gente, então a gente faz já um referenciamento através de drone, traz uma área real do cliente, né, com cubo de nível, com tudo mais, facilita demais o projeto. Não tem como viver mais sem tecnologia. Na verdade, irrigação é tecnologia, né. Então É, você tem que usar cada vez mais e vai conseguir cada vez mais resultado, né. é verdade. Hoje e a tendência a gente vê que cada dia é melhorando, a gente ouve todo dia um novo sistema, então a gente que mexe muito no agro, no agrícola mesmo, né, que tem muito válvula hidráulica, tubo de comando, né, então a gente vê todo dia a gente está tentando aprender mais, e a gente vê que o mercado, né, ele também evolui mais. Então, hoje a gente tem gotejamento subterrâneo, né, que ajuda demais, né, então tem umas filtragem muito eficiente,
irrigação toda automatizada. Hoje a maioria dos controladores de irrigação com acesso ao Wi-Fi, né, facilita muito A ao agrícola é muito produtor, grande, é né? muito grande, consegue, né, saber qual setor está em funcionamento, né, qual deu uma parada por algum motivo. Assim também no jardim, né, no paisagismo, agora todo o sistema praticamente que a gente monta é com controladores com acesso ao Wi-Fi, pra a pessoa tá viajando, saber se o seu sistema realmente está funcionando. Então, irrigação é tecnologia. A gente não consegue mais voltar para sistema de inundação, de daqueles mais antigos, não, que a gente não consegue mais ter tanta eficiência como a gente tem hoje, né, como os emissores foram mudando de um ano para o outro. Então a tendência é que daqui um dia, essa tecnologia chegue para todos os produtores, né. Não, no caso do agrícola, assim, você consegue fácil, internet na fazenda, energia elétrica, você tem acesso. Hoje a maioria dos projetos de irrigação, praticamente em todo o Maranhão, ele já está sendo assistido pela prestadora de serviço, né, de energia elétrica. Então, a maioria ainda tem energia monofásica, né, e a bifásica que a gente chama. E a gente sabe que o ideal seria conduzir energia trifásica para todos os produtores, né. Mas a gente consegue, com a chegada da tecnologia da internet, né, via satélite aí, né, Starlink e outros, a gente tem praticamente em todos as áreas agrícolas, a gente tem acesso à internet, né. Então, hoje ainda tem muita irrigação ainda que a gente faz com motores a combustão, né, com motor a diesel, com motor a gasolina, porque são áreas que realmente a energia não chegou, mas a maioria, eu acho que talvez aí 70% de todos os projetos, eles têm acesso à internet. É uma revolução mesmo agrícola, né, aí te dá 1000 possibilidades que eram impensáveis, né. Isso é recente? Você acha que há 10 anos atrás era outro cenário? Há 10 anos atrás era outro cenário mesmo, de verdade, um cenário bem diferente. A gente sabe que a gente teve o período da pandemia aí, que deu uma travada em todos os projetos, no sistema de irrigação e tudo mais, mas há 10 anos atrás a gente não tinha os emissores com a eficiência que a gente tem hoje, né. A gente não teria aí, a tecnologia dos controladores com acesso link Wi-Fi, né. A gente não teria as estações e medição diária tão boa como a gente tem hoje. Então, há 10 anos atrás, se a gente vê mesmo para trás, ela tinha uma diferença muito grande. Há 10 anos atrás, eu acho que eu ainda fazia muito projeto de irrigação com canhão, com tubo de engate rápido, né, então, o produtor tinha aquele trabalho de estar montando, desmontando toda a área, era muito difícil a automação, né. Por pegar uma área muito pequena do mercado, o preço era um pouco mais elevado. Então, hoje hoje a irrigação e a tecnologia, elas têm que andar juntos, se não andar junto, a gente É. sabe. E ficou nessa conta aí ficou mais barato, você tem com o sistema de Wi-Fi você economiza quilômetro de fio, né. Com o sistema Wi-Fi a gente economiza quilômetro de fio, a gente tem controladores de irrigação aí que hoje utilizam uma única rede elétrica para acionar todas as válvulas, né, não precisa estar conectando cabo a cabo para tudo quanto é válvula, tubo de comando para todas as válvulas hidráulicas. São comandos mais rápidos, né, comando elétrico normalmente a gente sabe que é mais rápido que um comando hidráulico. Ainda tem um custo elevado, o pequeno produtor, né, o pequeno produtor às vezes ele tá caçando uma forma de irrigar com eficiência, mas não investir tanto, porque ele tem outras prioridades também, né, na casa ou na lida do diário do campo dele. Mas a tendência é que talvez daqui a uns 3, 5 anos, essa facilidade chegue para todo produtor. E aí no caso o governo tem alguma linha, assim, de financiamento para esse pequeno produtor ou ele fica realmente largado aí no nosso. O governo ele tem a gente sabe que teve algumas vezes, eu não sei se ainda continua, né, que era ele só dava alguns kits de irrigação, né, que seriam os kitzinhos de gotejamento para pequeno produtor, para
para a área de cinturão verde, né? A área de cinturão verde que a gente chama aqui a área de pequenos produtores que produzem hortaliças, né? Então, são pequenos produtores que estão diariamente produzindo aquela alface, o cheiro verde, e aí o governo chegou a apoiar uma parte, eu não sei se ainda continua, né, com esse programa, né, de tanto da área cinturão verde como uns kitzinhos de meio hectare, que ajudava o produtor. A gente sabe que o governo ainda deixa a desejar bastante, né, poderia ajudar muito. Financiamento para pequeno produtor diminuiu bastante também, né, o produtor quase não encontra mais. A tendência é, se melhorasse, né, se conseguisse ajudar o pequeno produtor, a gente sabe que a demanda ia crescer bastante, porque o pequeno produtor tem vontade de trabalhar, tem coragem de trabalhar, tem área para trabalhar, mas às vezes a situação econômica não o permite. Tudo é muito de mais difícil para ele, né, mas e sobre a agroirriga, como é que funciona a agroirriga? Eh, Fala um pouco da empresa. A Agroirriga, ela surgiu depois da gente sair da antiga empresa que eu trabalhava, né, que é a Real Máquinas, que hoje ela é até próximo da minha loja hoje. E a gente iniciou com um escritório, né, de apenas fazer projeto para sistema de irrigação. E por causa da demanda, da procura de montagem, de venda de produto, ela acabou se tornando uma loja, né? Então hoje a Agroirriga, nós trabalhamos com o produtor desde o início, né? Desde que o produtor pretende fazer um sistema de irrigação, né? A gente desloca um técnico para fazer o levantamento inicial da área, para entender um pouco da necessidade do cliente. E aí a gente faz o projeto, tem material, faz a montagem e assistência técnica. Então hoje a gente consegue atender todos os nossos clientes, tanto como eu falei para o senhor, desde o início, né? Desde o do projeto até o funcionamento do sistema. E é muito grande, cara, a agroirriga, assim, são muitas pessoas trabalhando aí? A Agroirriga hoje, ela tem, num total, 9 colaboradores, né? Então, sou eu, tem a secretária, tem a equipe de vendas e tem a equipe de montagem, né? Que é a equipe de campo, que é o pessoal que faz a montagem do projeto e que dá assistência para os produtores. Então, a gente hoje, como eu falei para o senhor da outra vez, a gente faz projetos de jardim, né? Agrícola, fruticultura, campos esportivos. Então, toda hora tá um dos nossos colaboradores tá para um ponto diferente, né? A gente conseguiu treinar toda a equipe, então praticamente todos os montadores sabem montar gotejamento, sabem montar aspersão, sabem montar paisagismo. Então, a gente trabalha com várias marcas no mercado de produtos, né? A gente preza muito pela qualidade e excelência mesmo nos produtos. E porque como a gente trabalha desde o projeto com o produtor, eu falo muito isso, eu não consigo passar para o produtor um produto que não vai me trazer qualidade de serviço para mim. Porque quando a gente procura muito preço, né, a gente acaba tendo o preço mais barato, mas a gente sabe que ao longo prazo a manutenção pode se tornar mais caro. E para nossa equipe, com certeza, está uma demanda de serviço maior. Então a gente sempre preza pela qualidade e trabalha aí desde o início, desde o projeto até o funcionamento do sistema para o cliente. A qualidade não dá para negociar, né, senão ninguém te indica, né. Isso é a realidade, né? Porque a gente não pode comparar a sua qualidade com o preço do mercado de um outro concorrente que você talvez não sabe o que ele está lutando para trabalhar, para fazer aquele projeto, se usa um software ou não para fazer esse projeto, se usa um tubo que está dentro da norma, se usam as pessoas que têm uma eficiência realmente ideal para aquele espaçamento, né? Se o cliente usou realmente o aspersor de jardim com aquela regrinha pé no pé. Então, como a gente não sabe o que a concorrência ofereceu, não tem como a gente trabalhar com outro produto, né? Então, a gente preza muito pela qualidade e, graças a Deus, todos os clientes nossos indicam outros clientes. Então, a Agroirriga cresce muito pela informação dos nossos clientes, né?
Então a demanda é crescendo o tempo todo. Nós, por exemplo, agora nesse exato momento, já era para mim estar em campo também, então eu estou com toda a equipe em campo trabalhando e projetos novos chegando, novos clientes procurando a gente. Graças a Deus, devido ao trabalho e à qualidade que a gente preza aí no atendimento ao cliente. Basicamente, para você conseguir cliente, o que vale é o boca a boca, né, você fez um bom serviço, as pessoas te indicam e vira referência na cidade. Isso, é isso mesmo. E aí, a nossa empresa, ela tem outras empresas de irrigação na cidade. Então a gente tem uma concorrência saudável, né, que isso é bom demais para o mercado, que o cliente consegue ver preço, saber se realmente o custo que ele está pagando está sendo, né, real, se está dentro do padrão. Mas a gente sabe que a qualidade que a gente acaba passando para o nosso cliente faz com que a maioria indique outros clientes, né? A gente faz muito projeto de irrigação para banana aqui, né? A gente usa, tem muito fruticultura, muito forte em banana. A gente faz muito projeto de microaspersão e mini aspersão, né? São aspersores LF 2400, microaspersores, vou falar de fabricante aqui agora, como Radar, que são microaspersores bons, com eficiência, né? Hoje a gente tem microaspersor autocompensante, o que há 10 anos atrás a gente não tinha, né? A gente tem os aspersores de jardim hoje, né, com antidrenante, antissifon, né, autocompensante também, que trazem mais eficiência no nosso projeto, principalmente projetos difíceis, como projetos que têm muita área de palude, né? Então hoje ajuda demais. E por isso a gente trabalha muito dentro da técnica, dentro do que é recomendado para o cliente. Então, e quando a gente vê um outro cliente indicando a gente, para a gente é um prazer muito grande, né? Tá fazendo os serviços e conseguindo, de boca a boca, que nem o senhor falou, crescer e desenvolver. Então, aí o trabalho todo é em cima da qualidade mesmo, foco na qualidade, foco no atendimento, né. É Que isso é mesmo. e como é que fica, você falou em concorrência, então a concorrência é saudável? Você acha que o principal não é uma concorrência predatória, não tem muito aventureiro aí no mercado? A gente sabe que, eu acho que a minha a concorrência é saudável, né? Porque ela traz para o cliente uma segurança de ele cotar o material e ver aproximadamente se o preço é compatível. Mas a gente sabe que o mercado também, ele traz muitos aventureiros, como você estava falando, né? Uma das áreas que a gente mais atua é consertar serviços de aventureiros. É aquela pessoa que assiste um vídeo no YouTube ou consegue, através de uma área de um cliente, né, viu o vizinho que tem um sistema de irrigação, acaba tentando fazer, e o que isso faz muito atrapalha um pouco o mercado, tá? A gente conserta irrigação demais, assim, projetos que visualmente ele não iria funcionar, né? Bombas grandes demais para o tamanho do projeto de irrigação, tubulações com diâmetros pequenos demais pelo número de emissores que tem no sistema. A gente conserta demais sistema de irrigação, tá? Sistema de irrigação não, é, montagem. A gente só pode chamar de sistema de irrigação o que realmente funcionar. Então, a demanda é grande, a gente sabe que no mercado e a tendência é que cresça bastante, assim, e a gente sabe que muitos aventureiros entram, e o que acontece quando entra um aventureiro na área de irrigação é que para o cliente ele não consegue identificar que o projeto foi errado por causa do projetista ou da pessoa que ele vendeu. A tendência é ele dizer para os amigos ou para quem quer que chegue próximo dele é que o sistema de irrigação não funciona, né? Ele só vai dizer: "Não, isso aí não funciona não. Meu bicho Não vai vale a pena. Não vale a pena gastar dinheiro com irrigação, porque não funciona. porque não funciona". O dele não funcionou por um mau projeto, e ele simplesmente sai, mas ele não está errado, né, porque ele tentou, às vezes ele também leigo, sem conhecer um pouco, e a pessoa chega falando bonito, chega com aquela malemolência do brasileiro, né, acaba ludibriando o produtor e fazendo com que ele
gaste e não faça um investimento, porque a irrigação ela é sempre um investimento. Quando ela é bem feita, bem projetada e que te traz um resultado, é um investimento. Quando você bota o dinheiro e ela não te traz o resultado, é apenas um gasto. E isso acontece muito nessa área de irrigação. Então é uma coisa que a gente faz demais, demais aqui, é consertar áreas que era para ter sido feito. Difícil, né, esse trabalho de educar o cliente, né, porque o cara vai no preço, né, a história do preço é muito forte, né, assim, quero economizar, economizar, economizar e aí tem um custo depois. Tem um custo depois. A gente já consertou projetos de irrigação de uma pastagem, vou dar um só de exemplo, que o produtor pagou um custo que não era 20% do custo real que custaria o projeto dele, né? E aí, quando o produtor procurou a gente, o sistema realmente não queria funcionar, emissores com espaçamentos que não funcionaria, número de válvulas ineficiente para o tamanho, para a vazão que o cliente tinha disponível. Então, assim, foi um projeto que a gente teve que refazer do zero, retirar tudo que tinha sido montado em campo, né? Calcular o que o cliente tinha daquilo ali que a gente conseguiria aproveitar para refazer o projeto do cliente. Então, aquele custo que ele teve, que foi um gasto desnecessário, acabou transformando fazendo com que o projeto dele ficasse mais caro, né? A procura do preço, né, que nem o senhor falou, acaba deixando os sistemas mais caros ao longo prazo, né? Quando o cliente procura muito preço, ele esquece da qualidade do produto, da eficiência. Eu sempre falo que não adianta um bom sistema de irrigação se você não tiver um bom emissor. O emissor do sistema de irrigação é o pulmão do sistema de irrigação. Se eu não tenho eficiência, se eu não tenho uniformidade, não adianta eu ter uma tubulação com o diâmetro ideal, não adianta eu ter uma bomba com a vazão ideal, se o meu emissor não me traz qualidade. E a gente via sistema de irrigação com espaçamento muito irregular, com emissores diferentes, né? Então, cara, no mesmo na linha de tubulação, ele tinha o Abropolo Init 30 e lá no final ele tinha o 5035 da Nadandier. Então, assim, umas coisas que a gente vê, que a gente ainda se assusta, mas é por causa da chegada dos aventureiros no mercado. É, esse também faz parte do trabalho, né, você educar o cliente, você tem o tempo todo que está educando. Quando você tem bons concorrentes, pelo menos você compara coisas iguais, né. Isso. A Imperatriz, São Luís, que é a capital do estado, ela tem umas boas lojas de irrigação, né? Balsas também tem uma boa loja de irrigação, que trazem uma segurança para o cliente. Mas a gente sabe que sempre existe aquele aventureiro que pode trazer um prejuízo para o cliente, né? Então, quando a procura se torna mais preço do que qualidade, a tendência é que você corra um grande risco de você cair numa cilada. Agora, você falou que trabalhou 14 anos numa empresa e aí você começou a sua, como é que foi virar empreendedor? Eu virei empreendedor durante a pandemia, né? Eu trabalhei 14 anos nessa empresa. E aí, quando falei com o meu ex-patrão que iria sair, ele ainda até perguntou se eu ia fazer mesmo, se era o que eu queria fazer, porque era bem um período da pandemia, na verdade, assim que eu comecei, a pandemia começou. Na verdade, eu saí um pouco antes da pandemia. Então, foi assim, foi um grande desafio, como eu falei para o senhor, a gente iniciou com o escritório, e hoje nós temos a loja física, né? Tem essa quantidade de colaboradores na empresa. Então a gente surgiu lá no sistema de ligação fazendo montagem lá para eles, para essa empresa. A Máquinas é uma empresa grande aqui em Imperatriz, que vende material de irrigação, vende material para poço artesiano, vários materiais. E de lá eu iniciei, né? Assim como eu não me lembro que assim que eu falei com ele na mesa dele, ele até tentou, falou, moço, não passa, vamos continuar um tempinho a mais. Mas eu falei, não, eu vou iniciar agora, vou ver como o mercado vai agir. E graças a Deus, com o nosso trabalho, a gente foi crescendo a nossa carteira de clientes, né? E hoje a gente tem cliente, como eu falei para o senhor, desde paisagismo, a parte agrícola,
desde o sistema de 0,2 e 0,5 hectare a 120, 150 hectares irrigado, ou até, entendeu? Então, a gente atende tanto pequeno produtor como grande produtor. Então, para mim, foi um desafio, mas foi uma área que eu me identifiquei demais, né? Então, quando eu cheguei nessa empresa que eu saí dela, eu cheguei para trabalhar como cobrador, era uma outra função totalmente diferente. Durante o período que eu entrei na empresa, eu me identifiquei com essa área de irrigação, foi que eu fui me especializar, estudar bastante, ler muito livros, né, ir para fora fazer os treinamentos em curso, para poder a gente hoje estar conseguindo atender os clientes aí com excelência. E os desafios, assim, de virar empreendedor foi assim, que Foi não é uma, mole. isso, foi uma chave, um start que eu não tinha nenhuma ideia de como iria funcionar, né? Então a gente teve muita dificuldade para aprender como o mercado funcionava, a gente entender como funcionava preço de produtos, preço de venda, preço de mão de obra. Então, tudo isso foi uma, uma, uma capacitação, a gente foi se capacitando devagarzinho para a gente conseguir ter uma, como é que se diz, um portfólio melhor para o cliente, porque no início foi muito, a saída foi muito assim, para iniciar mesmo. Queria iniciar, eu tinha vontade de iniciar, e E a demanda que eu via crescendo muito na região me chamou muito a atenção. Então, foi muito desafio, a gente tinha muito questão, que ainda é nesse grande Brasil, questão de impostos, compra com IPI, vende sem compra, transporte de produto, como a gente atende muitos estados, a gente atende Maranhão, Pará e Tocantins, a gente tinha custo de transporte, às vezes passava por posto fiscal, era uma outra, né, receita lá, uma outra cobertura, a taxa de imposto era diferente. Então, tudo foi uma educação devagarzinho, até a gente conseguir, né, hoje ter a empresa funcionando, que a gente começou, como eu falei, por um escritório. Hoje a empresa tem sistema de venda, né, tem os nossos softwares, projeto de sistema de ligação. Então, foi bem difícil, o início foi muito, muito, muito difícil. Essas coisas com cliente, assim, inadimplência, É é, isso. Isso a gente acaba tendo que enfrentar, né? A gente acaba tendo que enfrentar, porque os clientes, hoje a empresa ela tem uma política diferente, né? Assim que a gente começou, como a gente estava naquele âmbito de crescer e pegar mais clientes, a gente começou a cometer muito erros, né? Em vender muito parcelado, sem um boleto, só na confiança com o cliente, cara a cara. Foi o que a gente cometeu muitos erros. Hoje a gente tem uma política um pouco diferente, né? Hoje a empresa opta mais por vendas no cartão, né? Justamente para a questão dessa segurança. Aí a gente barra na dificuldade do produtor, né? Porque nem todos os produtores têm um cartão com limite alto que possa fazer um investimento. Você vai pegar um projeto de jardim, custa um exemplo, vai custar uns 10 mil. É poucas pessoas que têm um cartão com 10 mil. Um pequeno produtor vai fazer um sistema de irrigação. É pouco produtor que tem um cartão com limite alto. E você acaba tendo que, de vez em quando, né, fazendo um boleto e tudo mais. Mas não tem como fugir. Você tenta no máximo possível, mas não consegue. fez no boleto é risco. Não fez no boleto, o risco já tá grande. E aí, isso a gente fazia muito, que não era nem no boleto, né? A gente chama antigamente de carteira, né? Era a notinha, o cliente assinava, e era muito na confiança, igual antigamente, né? É E fiado mesmo, né? É era confiar. fiado, copiado, chamado. Se o cabo lembrar que tá devendo bem, se não lembrar, a gente tem que cobrar. É complicado. São os desafios mesmo e conseguir crescer, né? Como é que funciona seu sistema de treinamento da sua equipe? Porque você deve ter, né? Você monta a equipe, quando termina de montar, alguém sai, você tem que montar de novo, né? Eu tento fazer com que eles não saiam, né?
É a hora que a gente tem que chamar o funcionário, trabalhar um pouquinho a mente dele, porque como eu iniciei do zero, né? Então eu comecei fazendo projetos, né, na caneta, depois eu passei para o software. Do mesmo jeito eu comecei na montagem, né? Eu comecei com equipamentos elétricos de irrigação. Então hoje eu consigo projetar um sistema de irrigação, montar um quadro de comando, montar um quadro de automação, montar um sistema de irrigação. Então para mim é bem fácil treinar uma equipe por eu entender de todo o sistema, entender de toda a necessidade. Mas a maioria dos meus técnicos, alguns deles, né, a gente já mandou para a academia da Airbud, de treinamento, a gente já fez outros treinamentos, de sistema de irrigação, justamente para que como é que se diz? Para que ele entenda realmente, para que ele aprenda realmente da necessidade do projeto, de tudo que ele vai precisar, né, para poder a gente atender os clientes. Como eu falei com o senhor, como a gente também trabalha com montagem, às vezes chegam clientes com outros projetos. Chega um cliente com um projeto de fora, fala, ó, estou com esse projeto e eu queria montar. E aí hoje os meus montadores também já têm uma grande noção do projeto. Então eles conseguem pegar um projeto, abrir o projeto e de cara saber se o projeto vai, se a gente vai montar o projeto. Hoje nós só montamos um projeto de sistema de irrigação que não é nosso, se a gente avaliar o projeto, tá? Justamente para não correr o risco de eu mandar um montador, o sistema não funcionar, e o outro projetista dizer que é culpa do montador, né? Você sabe que pode acontecer, né? Então a gente avalia projeto, já teve projeto da gente simplesmente falar para o produtor que não iria funcionar, ó, esse projeto a gente não monta porque ele não vai funcionar, né? E depois a empresa entrar em contato com a gente e falar, ah, pai, o projeto não vai não. Então você bota o projeto para funcionar. Se for funcionar, né, o seu conserta os itens, isso e isso, que a gente vai ter o maior prazer de montar. Mas graças a Deus a gente lutando diariamente para que a concorrência não leve para os nossos técnicos. Pois é, porque tem isso, né? É, A concorrência pode levar seu cliente, como pode levar seu técnico. além da concorrência, os clientes também, né? Como a gente trabalha na área agrícola, a gente tem áreas muito grandes, às vezes o cliente tem uma demanda muito grande de irrigação, de manutenção. Cara, fica comigo aqui, que eu melhoro aqui para ti e tal. Só que, graças a Deus, a galera já tá há um tempo comigo aí, elas se mantêm aqui junto. É, quanto você ganha que eu te pago mais, né? Acontece demais, demais. Os caras querem cobrir oferta. E a gente também faz muito projeto de distribuição para fazenda, né? O produtor tem uma fazenda, aqui é gente muito forte em pecuária, né? Então a gente faz muito projeto que a gente cria um tanque pulmão, a bomba bombeia para esse tanque, desse tanque desce por gravidade para os bebedouros do gado e tudo mais. Aí quando chega no produtor, às vezes o produtor tem uma demanda muito grande. E aí tá sem ninguém para fazer esse serviço, aí eles não tem como. Às vezes eu pergunto pro cara quanto é que ele tá ganhando, o que tem de benefício para que ele possa cobrir a oferta. Porque é difícil mesmo, né? Você encontrar gente para trabalhar, não é que Não é trabalha fácil, bem, é difícil, né? difícil, difícil. Eu não tiro a razão deles, não. Eu não tiro a razão deles, não. Um E dia você estava lá, né, do outro lado e é, saiu, né, da empresa, né? a gente sabe que hoje nós nem temos tantos técnicos assim capacitados para que prestem esse serviço. E os que têm, hoje a gente sabe que é difícil cumprir o que a pessoa solicita, né? Às vezes você pede para fazer uma coisa, pede para fazer A, a pessoa faz B e C e deixa o A de fazer. Difícil, é difícil. Empreender é mais difícil. É mais difícil ainda. É, parece fácil, né? Quando você é o funcionário, você fala assim, ah, é fácil o papel dele, não. Todo mundo tem esse mesmo pensamento, né? Não, se eu virar o patrão, eu vou ficar em casa, eu vou descansar mais. Se você não cair no campo, é difícil dar certo, viu? Porque a gente não tem horário, trabalha sábado e domingo, final de semana. Às vezes acordado até 2, 3 horas da manhã para terminar um projeto, porque durante o dia eu na loja, né? Acontece o que está acontecendo, como eu estou dentro da loja aqui, estou no escritório da loja, né? E aí entra cliente, ligação, e acaba, né? Parando um pouco a tua demanda. Às vezes tu tá num projeto que conseguiria fazer ele aí em 2 horas. Ah,
Mas aí chega um cliente, chega outro, você tem que atender todo mundo. E acaba que você tendo que entrar pela noite para fazer um projeto. E é complicado mesmo. Aí para você empreender, você tem que cair mesmo para dentro, trabalhar sem medo e de dia e de noite, sem ter hora para descansar. É diferente. Não É, pode ter pena, não. Se você não gostar de trabalhar, é melhor arrumar um emprego, né? melhor continuar no CLT. Ou então, sei lá, arrumar um outro ramo aí que facilite seu, seu, os seus feriados, né? Aham. Lá do feriado de carnaval, emenda para todo mundo. Para irrigação não tem isso, não tem como emendar feriado, não. E nem a pandemia, né? Não tem home office, tem que ir no Não campo. tem, não. Não dá para você instalar o sistema em casa, não. Ô, Alex, vamos então pro fim da entrevista, a gente já está aqui mais ou menos uma hora. Eu queria saber se tem um projeto que você acha que ficou assim mais legal para ilustrar a matéria. Que você pudesse mandar o projeto para gente lá, o desenho do hidro, né? E de preferência que tivesse foto dele, ou da execução, ou dele pronto. Tem um projeto que a gente leva muito em consideração, que é de um cliente nosso da região do Pará. É um projeto de pastagem, que foi feito com Hidrolance, que, né, é a foto do meu perfil mesmo, se não me engano, do WhatsApp, é até a imagem da área irrigável dele, né? E o projeto a gente começou desde, que eu não falei para o desde o começo, até a montagem, até a finalização do projeto. Então, o projeto dele usa uma bomba, se não me engano, de 25 cavalos, sucção com ar salvênico, né? Aspersão com as pessoas da Ananda Engenho 5035. Então, É a gente muito tem. grande esse terreno? Esse terreno, se eu não me engano, ele é. O começo dele, a gente foi projetado para ampliação. Ele é 9 hectares e depois ele foi aumentado mais 11 hectares. Dá total aí de 20 hectares irrigados. E é uma Isso bomba tudo. só? Só essa bomba de 25 cavalos? Não, são duas bombas. São duas bombas. Aí, isso tudo para pastagem para vaca leiteira. E aí é tudo aspersão. E como é que faz para a vaca não destruir o sistema de irrigação? Aí é feito o piqueteamento com cerca elétrica, né? Então, o gado vai ter os piquetes de cerca elétrica. E as artes dos aspersores, normalmente a gente faz uma proteção com arame farpado, né? Porque a vaca de leite, ela é dócil, né? Ela é diferente demais da vaca branca, né? Do animal branco, do Nelore chamado, né? Então ela não tem aquela força total, ela não anda muito se encostando em material para quebrar. Assim, a gente tem pouca manutenção com as pessoas que quebraram por causa do animal encostado. A gente faz um arte de proteção com um arame farpado ao redor da estaca de sustentação do emissor, e aí faz a divisão de classagem com a cerca elétrica e fica perfeito. E esse projeto já está implantado, está funcionando, a grama Esse está. projeto, ele está funcionando já há acho que uns 4 anos, tá? Há uns 15 dias atrás, um dos meus colaboradores, que foi o que montou o projeto, foi lá fazer a manutenção e reativar o sistema, né? Se eu não me engano, semana que vem ele vai lá novamente. Qualquer coisa a gente poderia fazer uma entrevista com o produtor, né? Ver com ele o que melhorou para ele, a questão do sistema da implantação do sistema de irrigação, Essa é uma né? pergunta boa que dava para fazer, né? A fazer, e aí com certeza ele também tem muitas coisas a dizer, porque hoje ele fala que a melhor coisa que ele fez foi montar o sistema de irrigação dele, e a Ordene, né, que também tem orgulho demais da Ordene, que auxilia demais, né, e graças a Deus, essa área lá dessa cidade que eu falo é Palestina do Pará. Eu acho que só lá nós temos umas 6 sistemas de irrigação para pastagem montado. Uma cidade vizinha, Brejo Grande, também no Pará, que também a gente tem projeto montado. Então é uma bacia leiteira lá na região. Então, para a gente fazer umas 2, 3 entrevistas com o produtor é fácil. Pois é, essa pergunta era uma boa pergunta para a gente conseguir encaixar aqui, né? Se você conseguir falar com ele. E eu imagino que, pelo que você descreveu, de 6 meses seco, o gado devia sofrer muito sem. E aí, o cara ia ter um trabalho muito grande para fazer, né, silagem na época da seca.
Devia ser, a irrigação vai fazer uma revolução mesmo na produção. É, a irrigação é uma revolução. Hoje, o produtor tá fazendo isso bastante, né? O produtor hoje ele já tá separando na área, né? Plantando um capinha-açu, plantando um milho para fazendo silagem, justamente por causa desse período que a gente tem muito prolongado de seca, né? Aí quando dá os meses de setembro, é que a gente tem um vento muito seco aqui, que faz com que seque tudo muito mais rápido. A gente vê o contraste do sistema de irrigação na área que não é irrigada, né? A gente faz voos de vez em quando com drones, tira algumas fotos e a gente consegue fazer a comparação. Até pelo Google, hoje, se você entrar e ir numa área irrigada, você vê a diferença da área irrigada durante a imagem que foi pego durante o período de seca, né? E a gente consegue fazer essa comparação porque os produtores gastam muito, investem muito em silagem ou locam muito pasto, né? Quando eles não têm pasto, eles têm que locar, alugar um pasto para botar o animal, o que ao longo prazo pode, quando ele for vender o gato, talvez fique no zero a zero, o investimento dele era melhor ter colocado num banco, né? Porque sofre bastante e tem que gastar, investir para que o animal não venha a perder peso, não venha até morrer por falta de alimento, né? Pois é uma boa prova social aí para você, para te ajudar a fechar mais negócio com outros produtores que estão Com outros produtores. que estão com medo de botar a mão no escorpião ali no bolso, né? É, a maioria. A maioria hoje fazem projetos com a gente, né? Mas a maioria eles não tem uma noção real do que vai ser o investimento dele naquele projeto. Então ele tem muita vontade de fazer, mas quando você passa o preço para ele, não, o senhor falou, parece que tem um escorpião no bolso, que não deixa ele investir no investimento, não, a mão no bolso, não. Né? Quando ele vê o preço real do que realmente é um sistema de irrigação, mas que a gente sabe que um completo no sistema de irrigação ele é complexo, né? Ele não é, não é só o material de irrigação. Se for só comprar o material de irrigação, era fácil demais, né? Mas tem toda uma estrutura que vem por detrás disso daí. Tem, às vezes, sistema elétrico que o cliente, às vezes, a demanda dele é pequena demais para o sistema que ele quer funcionar. Então, tem várias coisas que quando você passa para ele, o escorpião parece que fica mais valente. Aí é que ele não investe É. mesmo. Deve ter uns que tem medo de entrar na loja, fala assim, passa óleo e fala assim, não vou entrar, né? É igual um Ah, hospital, né? Se for lá, eu vou achar uma doença. desse Beleza. E então me manda as imagens, Alex, e se tiver o projeto do Hydra é mais legal, porque a pessoa consegue entender, né, o que que... Só com a imagem você vê lá, mas o projeto é bom que você vê o tamanho, quantidade de emissores que teve, né? Existe uma complexidade, né? E assim, para a gente já ir fechando aqui nossa conversa, eu sempre peço para você agora, né? Você está aí 10 anos com a sua empresa e 14 anos você já trabalhou na outra, são 24 anos de experiência com irrigação. O que que você recomenda para quem quer começar na irrigação e não ser exatamente um aventureiro que depois vai sair, né? Como é que a pessoa começa com o pé direito? Eu acho que para começar, com o pé direito, a primeira coisa era definir se você vai ser uma revenda de material de irrigação ou se você vai se especializar e ter um projetista de sistema de irrigação. Se você querer ser uma revenda, o correto é você ainda se capacitar com as revendas, né? Com os distribuidores, tá? A maioria dos distribuidores alguns ainda dar um treinamento sobre o produto, né? Sobre em que você vai utilizar aquele produto, na eficiência que aquele produto pode trazer. Mas se você quer juntar tudo, aí você também tem que se especializar no sistema de irrigação, tá? O hidro é uma ferramenta muito boa para o sistema de irrigação, mas o hidro só ele não funciona, né? Sem a ideinha de você saber o tamanho do seu projeto, o tamanho da área, calcular a vazão pela área, né? Calcular a quantidade de emissor que vai pegar dentro do sistema, né? Ele não vai conseguir te fazer sozinho, não.
né? Ele até consegue preencher a área, se tu clicar lá para ele preencher tudo de uma vez, ele consegue preencher, mas até a tubulação quem tem que conectar é você. Então, assim, ajuda demais, mas se você conseguir se especializar, né? Não procurar por vídeos na internet, porque esse, às vezes, consegue trazer uma informação legal, mas a maioria das vezes eles distorcem um pouco da realidade, né? E faz com que o produtor acredite que aquilo realmente vai funcionar, né? E aí se especialize, se capacite, né? Procure fabricante, procure softs que possam te auxiliar nisso daí, para que você possa prestar um serviço de qualidade, fazer com que durante com que o seu serviço, a área de irrigação cresça mais e não regride, porque se você apresentar um serviço de péssima qualidade, a tendência é que todos os clientes que passarem por você vai ter na cabeça dele que sistema de irrigação não funciona. E isso ele vai falar para uns 10 amigos dele, para uns 15, 20. E a tendência é que na hora que você falar de irrigação para o amigo dele fala, não, isso não vai funcionar porque o Rogério fez e me disse que isso não funciona. Então, é bom que você se capacite, procure entender um pouco da demanda, né? Para que, para que quando você for começar a prestar um serviço, você tenha um serviço de qualidade. Não é difícil, mas também não é fácil, né? Não, não é difícil, mas também não é fácil. Porque Tem você, que dar dó. É, né? Você olha e fala assim, é fácil, o cara lá, né? A grama do outro é verdinha, né? velhinha, sempre tá mais verde, né? Mas a gama do cara tem um sistema de irrigação, é por isso que ela é verdinha. É isso aí, é É. isso aí. E é isso, né? O hidro ajuda muito, mas ele não faz o projeto. Você precisa de um conhecimento para fazer o projeto, né? Muito bom. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber realmente das necessidades que cada projeto vai te apresentar, porque a gente sabe que projetos, o mesmo projeto de aspersão, às vezes eu não posso utilizar ele em um campo, mas já posso utilizar em outro. Por mais que ele me dê uma eficiência num sistema, numa área, talvez ele não me dê a mesma eficiência na outra, por vários motivos, vento, tipo de solo, né? Se eu botar um emissor com a precipitação muito baixa em um solo arenoso, provavelmente ele não vai te trazer uma qualidade, né? Então tem muito isso, são vários pontozinhos que você tem que levar em consideração para que você preste um serviço de qualidade. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, Alex, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Um abraço, prazer. Passando aqui em Juiz de Fora, vem tomar um café aqui na UE. Vamos marcar uma hora dessa, a gente sempre tem uma viagemzinha de vez em quando aí, tem uma região para a gente tá conhecendo, né? Tá visitando, muito fabricante que a gente trabalha. Vamos marcar uma hora pra gente ir aí, tomar pelo menos um pouco desse café aí, né? Café Cara, que não falta. vai. Tem que ter, para quem tá no escritório, tem que ter, tá? Depois do almoço, bate sono, Pois aí, é, daqui a cadeira confortáveis, aí é fácil, acaba, né? Não para poder sentar e pensar, tem que ser, né? tiver um café para relaxar, fica difícil. Um abraço e aí Um nós. abraço. Até mais nessa. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.